Começa agora o Medcast, o podcast da medicina brasileira, com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina interessados em atenção primária à saúde. O Medcast é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. E aí, gente, então o Bob aqui, mais uma entrevista aqui no Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, que está acontecendo em Curitiba, agora em novembro. Estou aqui com a professora Inês Padula, que é preceptora na residência da UERJ do Rio de Janeiro, a residência mais antiga que nós temos hoje aqui no Brasil e que compõe, junto com as outras residências, né, da cidade do Rio de Janeiro, o coletivo maior de residentes, né, de medicina de família que nós temos hoje no país. E durante o congresso nós tivemos a conferência de abertura que foi feita pela professora, na qual ela fez um resgate histórico muito bacana, inclusive foi transmitido ao vivo, né, no Facebook. Então quem quiser, isso inclusive a gente vai tentar colocar, acho que o Daniel Coriolano ele já fez esse link lá na nossa página. Então se você não assistiu, acho que vale muito a pena. E aí eu queria bater um papo aqui com ela, porque o tema do congresso ele é o tema voltado para a questão da atenção primária, né, e do acesso e do cuidado centrado na pessoa. E como é preciso que nós tenhamos essa percepção da importância da atenção primária dentro de um contexto de um sistema universal, e que isso não é uma coisa do Brasil, né, uma coisa internacional. E aí queria que ela compartilhasse aqui um pouco com vocês sobre essa experiência, sobre essa ideia, essa transmissão, né, que nós estamos fazendo aqui nesse congresso. Tudo bom, professor? Tudo bom, Bob? Muito obrigada aí pelo convite. Então, vamos tentar. Eu acho que a atenção primária é o lugar onde a gente acolhe, durante a maior parte da vida das pessoas, os problemas de saúde que elas apresentam, né? Então, um país sem atenção primária significa um país onde as pessoas não têm onde correr, não têm onde buscar, quando vivenciam questões, problemas que afetam a saúde, preocupações que afetam a saúde também. E elas não têm essa oportunidade, né? Então a atenção primária e a medicina de família e comunidade são elementos essenciais dos programas de saúde, dos sistemas de saúde dos países mais desenvolvidos, né? Os que têm os melhores indicadores de saúde, né? Então a atenção primária, a medicina de família e a atenção primária são lugares de cuidado, né? E um cuidado muito especial, porque a gente lida com pessoas, com famílias, com comunidades, e é extremamente apaixonante e necessário para a maioria das pessoas. Então, assim, e a gente vê que é importante hoje, né, no contexto, né, no cenário que a gente vive hoje no país, da gente ter isso muito fortalecido, né, principalmente nosso público de ouvintes é muito de estudantes, né, e muitas das vezes eles estão inseridos em cenários de educação que, às vezes, essa percepção da atenção primária, ela ainda não tem o foco que deveria ter, né? Ainda muito hospitalocêntrica, né? A senhora falou durante a conferência a questão de como a gente evoluiu desde o modelo flexneriano a um modelo de atenção primária, de organização de sistema baseado nas famílias, nas comunidades, né? E, assim, como é que hoje os estudantes eles poderiam, de repente, estar buscando dentro das instituições ou até mesmo através da Sociedade Brasileira de Medicina de Família esse engajamento maior para entender a importância da atenção primária no nosso contexto? Boa questão, Bob. Eu fico assim muito intrigada, porque os estudantes são novos. Na realidade, o que é ofertado para eles é um modelo muito velho. Então é muito intrigante isso, né? Porque é um modelo baseado ainda numa cultura muito de aprendizado dentro do hospital, que obviamente é importante, mas somente 10% da população de um país precisa de um cuidado hospitalar. Então, quando a gente fala de um ensino hospitalar
falocêntrico, a gente está falando de um ensino que não vai atender a maioria das pessoas. E você estava perguntando como, assim, hoje em dia o Brasil teve a lei das diretrizes curriculares que, mais ou menos, né, de 2002, tem 15 anos, que fez as faculdades aumentarem o escopo de ação na atenção primária. Então, hoje em dia, como estudante, eles podem, né, estar fazendo força dentro da faculdade para cobrar a presença de médicos de família, que é um passo extremamente importante, porque as faculdades são muito antigas, muito velhas nas suas concepções, nem todas têm. Eu acho que a nível da sociedade brasileira existe um movimento da ALASF, que é a Associação de Estudantes, né, que tem algum tipo de interesse na área. Tem as ligas que podem abrir dentro das próprias faculdades. Tem o ANACAI, que é o espaço dos residentes, ou seja, um contato mais próximo para os estudantes. Tem os congressos, que são sempre espaços muito legais, congressos brasileiros, congressos regionais. Então, eu acho que o estudante, hoje em dia, no Brasil, tem principalmente como campo de atuação a estratégia de saúde da família, que é um modelo de atenção que é brasileiro, muito original do Brasil, mas fundamental, homenageado em todos os lugares do mundo. Claro que a gente precisa qualificar. Então, por exemplo, na minha faculdade, hoje em dia, a gente tem as clínicas da família no Rio de Janeiro, e grande parte dos estudantes ficam conosco, seja no primeiro, no segundo, primeiro e segundo ano, e depois no internato, né? Então, hoje em dia, existe uma possibilidade muito maior do estudante se inserir, mas muitas vezes a faculdade dele ainda não oferece. Então, ele tem que buscar informação de onde, e a sociedade e outras faculdades, o intercâmbio entre eles é muito importante. E eu acho interessante esse espaço dos estágios, né, de você realmente estar se inserindo no espaço da atenção primária precocemente dentro da graduação, para que caia por terra esse pensamento de que na atenção primária não se vê, não se compreende, não se estuda medicina. Né, de que é um cenário com certeza muito mais complexo e muito mais rico do que o cenário de qualquer hospital universitário, onde você vai para por exemplo, você chega numa enfermaria de cardiologia, você só vai ver ICC e infarto, mas você chega um dia na unidade de saúde, você vê todos os tipos de condições, né, desde questões sociais, mentais, psíquicas e físicas, né, que podem acometer as pessoas, né? E é interessante a senhora colocou essa questão de menos de 10%, né, da população precisa de hospital, né? Precisa de hospital de internação. E toda a população, uma hora ou outra, ela é canalizada para esse espaço da atenção primária. Na realidade, a atenção primária é onde a gente chega para cuidar da saúde, né? E você estava falando uma questão que as pessoas têm essa ideia, que a atenção primária é uma coisa simples. Não, é extremamente complexa. Eu trabalhei 12 anos em CTI, terapia intensiva. E é claro que existe uma determinada complexidade na terapia intensiva, mas de longe não chega aos pés da complexidade, da riqueza clínica que é na atenção primária, né? Existe uma complexidade na terapia intensiva, que é uma complexidade do cuidado de uma pessoa que está com uma questão de saúde muito grave organicamente, mas que você tem muitos aparelhos, né? Então é uma medicina complexa, mas não com a quantidade de variáveis. O que dá a complexidade de uma coisa, né, Bob? É a quantidade de variáveis que interferem naquela coisa, né? E a saúde, o ser humano é muito complexo. Então, na atenção primária, você vê toda a riqueza dessa complexidade. É por isso que a medicina de família é apaixonante. É porque ela é desafiante, é porque ela sempre está instigando a gente a estudar mais clínica, estudar mais, compreender melhor o processo da saúde e adoecimento. Então, os estudantes, eu acho, e a gente tem essa experiência, né? Quando os estudantes experimentam, mesmo aqueles que não querem depois seguir medicina de família, né? Eles falam assim, nossa, professora, eu nunca pensava que era tão legal assim, tão, sabe, apaixonante assim. Agora eu consigo entender o papel do médico de família, consigo respeitar. E uma boa parte deles também se apaixona e quer ficar, né? Verdade. Professora, então, muito obrigado, certo? Eu acho que essa conversa aqui, eu acho que para quem ouvir, eu acho que é um despertar, né, para essa ideia da importância que é a atenção primária, do espaço da estratégia de saúde da família dentro do contexto brasileiro e da medicina de família, né, não só para os médicos de família, mas principalmente para as pessoas. Colegas, isso mesmo. Obrigada, Bob. Obrigada aí pela oportunidade. Valeu, gente. Um abraço.
Termina aqui mais um Medcast, uma produção Núcleo MD.